Eu converso agora com Fábio Pina, assessor da FEComércio de São Paulo. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui, Fábio. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos os espectadores. Fábio, como é que vocês estão acompanhando o cenário nesse momento com os comerciantes? Como é que vocês estão vendo, pelo menos aí nos últimos dias, terceiro dia já desde que o temporal aconteceu? Olha, como foi dito na reportagem, 1,5 bilhão era até ontem. Hoje, se fechar o dia, fechar o horário comercial com 600 a 700 mil estabelecimentos ainda sem energia, os prejuízos podem chegar aos 2 bilhões. A perda de venda, na realidade. Eu posso transferir uma parte dessa venda de um lado para o outro, né? Um estabelecimento, um local que tem a luz recebe esse consumidor, mas primeiro não recebe todos os consumidores, muitos desistem, não saem de casa, etc. A compra de conveniência não ocorre naqueles locais, essa é perdida para sempre, mas mesmo assim, aqueles estabelecimentos que estão sem luz estão perdendo esse valor, né, entre comércio e serviços, de mais de 2 bilhões. Temos que lembrar também que, como já foi dito, isso não está contabilizado se queimou um refrigerador, se queimou algum equipamento que eu tenho no meu bar, no restaurante, na minha loja, meu ar-condicionado, se eu perdi estoque, se eu tenho uma sorvetaria, se eu perdi todo o sorvete de ontem para hoje, nada disso está contabilizado. Sem contar a frustração, né? O problema que as pessoas têm numa época em que muita gente, vamos pegar o setor de serviços, muita gente sai para comemorar, para fazer suas confraternizações, né, no final do dia, nessa época do ano, e além das pessoas, dos consumidores frustrados, muitos bares e restaurantes que vão perder essa oportunidade que não irrelevante, é bastante irrelevante. Então, ser empresário no Brasil já é muito complicado, é uma carga tributária enorme, uma burocracia que é difícil ser vencida, né? Você está sempre buscando o que você tem que fazer que você não sabe que deveria ter feito. Você tem um problema de segurança enorme no Brasil, a federação também já fez um estudo mostrando quanto que a economia perde ou quanto que os estabelecimentos empresários gastam por conta da falta de segurança pública no país inteiro. E em São Paulo a gente tem um claro problema, né, de infraestrutura e de atendimento da concessionária de energia elétrica. Porque em um ano a gente tem 2 episódios desse tamanho. Não é possível uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, ter metade dos seus estabelecimentos fechada mais de um dia por conta de uma ventania. A gente entende, é um caso extremo, mas a resposta tem que ser mais rápida. Perfeito. Eu até queria entender, Fábio, se vocês têm um levantamento realmente que mostre a quantidade de prejuízos, o valor do prejuízo, pelo menos nesses 3 primeiros dias. Nós vamos calcular a perda de vendas em 2 bilhões se terminar o dia de hoje. 2 O milhões, total tá? do prejuízo, 2 bilhões. Agora, o total do Bilhões. prejuízo é absolutamente inviável de ser calculado, impossível. Eu não sei qual foi o efeito, novamente, sobre estoques, sobre perecíveis, sobre equipamentos. Isso é impossível. E sem contar a perda, né, daquele momento, momento perto do Natal, etc. Muitos estabelecimentos, muitas empresas, muitas pessoas combinaram confraternizações, por exemplo, nesses dias da noite, vão ter que mudar de local ou não fazer, muitas não fizeram. Isso não volta mais, né? E aí tem prejuízo moral, prejuízo, a frustração. Não dá para medir só financeiramente. Financeiramente já é muito. Não, exato. Eu até queria entender se vocês estão comparando com o que aconteceu lá em 2023, que foi um cenário muito semelhante também. A gente pode falar que, nesse momento, esse cenário de falta de luz, até desabastecimento de água, está semelhante ao que a gente viu lá em 2023, naquele grande apagão, ou lá em 2023 foi ainda maior? Não, está semelhante, né? São momentos diferentes, Sim. etc. Claro, mas está muito semelhante. O que aconteceu na prática, nós temos um problema que naquela época a Federação do Comércio alertou, se nada for feito, isso vai acontecer de novo, porque chuvas ocorrem, né? Uma ventania como essa é mais raro, mas chuvas com ventos e queda de árvores ocorrem. Então há muita coisa a ser feita na infraestrutura de São Paulo e no atendimento da concessionária de energia elétrica, né? E nesse momento você tem que ter um cuidado excepcional do poder público e também dessa concessionária. O que a gente vê, há notícias de funcionários, por exemplo, terceirizados ou não da concessionária, se aproveitando desse momento, o que é terrível, a gente tem que apurar se isso é verdade e ver quem são os responsáveis por isso. Eu já estou numa situação em que eu me vejo refém, né, de algo que eu não consigo controlar, eu, como consumidor residencial ou empresarial. E aí as pessoas vão se aproveitar desse momento.
é uma vida muito complicada para quem é empresário, pequeno, em especial pequeno empresário numa cidade como São Paulo. Perfeito. E outro ponto que eu queria entender também é qual a orientação nesse momento para os empresários, lojistas, para quem está nesse momento passando por esse cenário de falta de luz, para quem a luz já voltou, mas agora está correndo atrás do prejuízo, e para quem segue nesse momento sem luz, tentando entender o que fazer. Primeiro, documentar o melhor possível quais são as perdas e tentar reverter isso administrativamente, como a gente falou, porque é mais rápido, né? Primeiro quem está sem luz, tentar restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível. Depois, começar a calcular se houve equipamentos que você perdeu, estoque que você perdeu, e documentar isso da melhor maneira possível. Ir pela via administrativa. Em não conseguindo a via administrativa, resta a via judicial. Mas certamente isso não é um processo de curtíssimo prazo, isso é um processo longo, infelizmente é um processo longo. As respostas teriam que a gente tem que começar a pensar de forma que as concessionárias que prestam esse tipo de serviço essencial têm que ser obrigadas a dar respostas mais rápidas. A gente tem que começar a pensar numa maneira de aplicar sanções maiores quando a gente tem este tamanho de prejuízo e essa frustração do consumidor de um serviço que há uma concessionária monopolista. Perfeito. Queria até entender nesse momento qual que é a orientação olhando para o futuro nesse caso. Agora que, enfim, a ideia é documentar, é acompanhar todo esse cenário, vocês estão pensando no que fazer futuramente, levando em consideração que chega fim do ano, chega verão, já começa essa preocupação constante com relação a essa falta de luz. Eu imagino que muitos empresários, lojistas, começam a repensar realmente ter esse movimento e realmente entender se vale a pena continuar abertos diante desse cenário. Eu lamento alguns que possam até tomar essa decisão de não continuar no ramo, né? É lamentável para a cidade, para eles, para a sociedade, para emprego, ou trocar de cidade, por exemplo. Eu não sei. Felizmente eu não estou nessa situação pessoal, né? Eu estou na situação como o setor, como a federação representando um setor que é o maior setor da economia do país. Mas a federação fez gestões para que se melhorassem o atendimento, que se obrigasse uma resposta mais rápida no ano passado, mas, pelo visto, não foram atendidas ou não foram suficientes. Agora, cabe também ao legislador pensar um pouco melhor, não é para a gente crucificar a empresa concessionária, mas que ela tem que dar uma resposta melhor e que há um problema de infraestrutura urbana em São Paulo, não é possível cair 500, 600, 700 árvores, ninguém contou exatamente ainda, por conta de uma ventania, e se caíram é porque alguma coisa está errada, ou com a árvore, ou com o local onde ela está plantada. A gente tem que ter uma resposta também do poder público mais rápido para resolver este outro problema antes que eu tenha novas chuvas. E olha lá, nós em outubro do ano passado avisamos, logo teremos chuvas. Graças a Deus, ao longo do período de verão desse ano, né, no começo desse ano, não ocorreram eventos como esse. Agora, nós vamos alertar novamente. Teremos mais chuvas e mais ventanias em dezembro, janeiro, fevereiro e março. É melhor a gente correr para não ter outros episódios como esse. Muito bem, Fábio Pina, assessor da FEComércio de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. A gente vai juntos atualizando, viu? Qualquer novidade pode nos chamar que a gente volta a conversar. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, uma boa tarde.